Olá, começa agora o Tela 1 Olimpíadas desta quinta-feira, dia 2 de agosto. Em um dia alegre para o esporte brasileiro em Londres, nós vamos começar contando sobre o basquete, que acabou perdendo por uma diferença mínima no finalzinho do jogo. Estou aqui hoje com os comentaristas de sempre, Gustavo, Rodolfo e Ângelo. O que falar do basquete que perdeu ali nos centésimos, nos segundos por um ponto? O basquete brasileiro que, como a gente disse ontem, fazia um jogo muito difícil com a Rússia. O resultado acabou sendo por um ponto numa bola de 3 da Rússia, faltando 4 segundos para acabar o jogo. Mas eu acho que o mais importante, ao contrário do que a gente já vinha dizendo, que hoje o importante era jogar bem. A vitória era só uma consequência. A gente conseguiu mostrar que tem um banco bom com o Larry Taylor, com o Marquinhos, com o Giovannone, além do Huertas, que já vinha jogando bem. Então acho que essa derrota por um ponto é o menos importante agora. O Brasil esteve muito perto de ganhar, liderava por 74-72, mas numa cesta de 3 até fantasmagórica do Kirilenko, a grande estrela da Rússia, a Rússia acabou escapando com uma vitória heróica, eu até diria. Mas de qualquer forma fica esse bom jogo da seleção brasileira, que dá uma boa esperança para as próximas partidas na fase de grupos e também nos playoffs, quando nós chegarmos ao mata-mata. O Brasil que já está classificado para as quartas de final, né, Ângelo? Isso, e a gente observou uma evolução, que era importante. Jogou muito mal, com apagões, erros bobos e tudo, mas agora contra a Rússia, acabou perdendo para um time bom, um time que soube jogar. E como o Gustavo disse, uma cesta fantasmagórica, podemos dizer assim. Sim, ele estava completamente desequilibrado na hora do chute e acabou levou uma falta. O Leandrinho fez falta no lance. Leandrinho marcou mal o Kirilenko, diga-se de passagem. Aliás, o Leandrinho que vem sendo ponto fora da curva nessa seleção, vem jogando muito mal, forçando muitas bolas, e também esse problema na marcação do Kirilenko na última cesta da partida. E o destaque, na minha opinião, no jogo foi o Larry Taylor, que fez uma partida fantástica. O Ruben que acertou, né, nesse caso, porque quando ele colocou o Marcelinho para descansar com 3 faltas e colocou o Larry entrou no jogo, conseguiu fazer cestas importantes, bastante infiltração. E estava precisando disso pro time. Estava precisando. E aí veio o senso do Ruben de não colocar o Marcelinho, porque podia dar uma quebrada no ritmo do time, continuar com o Larry. E o Brasil agora que joga contra a China e contra a Espanha, vencendo a China e perdendo para a Espanha, que é a lógica agora, deve enfrentar a França nas quartas de final. E o Larry Taylor, é bom que se lembre, foi ele, quando ele estava em quadro, o Brasil se recuperou de uma desvantagem de 11 pontos. Até ele ele comandou o time para voltar no placar e para entregar o time liderando por 3 pontos no último minuto quando ele saiu. Só completando o que o Rodolfo disse, se a gente acabar pegando mesmo a França na semifinal, é bom frisar que a gente vai acabar evitando os Estados Unidos. Na semifinal, né? Uma possível semifinal. O que seria... A França nas quartas, né? A França nas quartas e fugindo dos Estados Unidos na semi. É o time mais forte. O que é mais um dos motivos da gente ter dito aqui que a derrota não foi tão ruim assim. Assim como o basquete masculino em Londres, o Thiago Pereira também ficou por pouco, mas por pouco ele não conquistou a medalha nos 4 estilos hoje na natação. Que podemos falar? Faltou ali um pelinho para ele conquistar a medalha de bronze, né? Medalha de bronze. O Thiago que nos 4 estilos 200 medley tinha esperança por ter conseguido a prata nos 400. A prata nos 400. Ganhando do Phelps, deixando o Phelps fora do pódio. Fez o nado costas excelente, virando em segundo lugar. O nado peito, que é o melhor dele, ele perdeu um pouco dessa vantagem, mas ainda assim virou em segundo. E no nado livre, nos últimos 50 metros, ele infelizmente perdeu o gás, faltou aquele sprint final que a gente tanto fala e acabou ficando fora do pódio. O Thiago Pereira com a prata tinha dado muita esperança pra gente, mas também não dá para dizer que foi uma decepção. Afinal, a prova tinha um nível fortíssimo. Além do Michael Phelps, tínhamos o Ryan Lochte, americano, que é o grande papa-medalhas dessas Olimpíadas, e o Laszlo Tche, húngaro, que quase bateu o Michael Phelps nas 8 medalhas em 2008 em Pequim. Então, ele foi vencido pelos outros e não perdeu para ele mesmo. Nós tivemos também nas piscinas de Londres hoje a semifinal dos 50 metros livres, que o Cielo é a grande esperança de medalha para o Brasil, e o Bruno Fratos também se classificou ali bem. Exatamente. E também é uma esperança de medalha. Dá para, o Brasil entrar com 2 atletas no pódio. São 2 atletas de alto nível que podem disputar medalha.
O Cielo, lógico, é o favorito da competição, vai defender o título conquistado em Pequim. E o Fratos vem muito forte e pode beliscar uma medalha, quem sabe. O Cielo, que fez o melhor tempo, vai nadar na raia 5. E o Bruno Fratos, que fez o quarto melhor tempo, vai nadar na raia 6. Então, acho que as chances, claro, do Cielo são maiores, mas o Fratos também pode chegar nesse pódio. O Fratos que até brincou durante a estadinha no Crystal Palace que esperava uma dobradinha brasileira, mas que ele em primeiro lugar e o Cielo em segundo. A prova dos 50 metros livre é aberta, né? Pode se esperar de tudo. E também é bom que o César Cielo corrija uma falha que ele fez hoje, que ele encurtou a abraçada e com isso acabou empatando com o americano que vinha na raia ao lado e não vai ter o direito de largar na raia nobre, que é a raia 4. O Rodolfo, ele teve ontem numa academia de judô, fazendo uma matéria sobre judô. Vamos acompanhar essa matéria que ele fez sobre o judô. Hoje que o Brasil conquistou a medalha com a Mayra Aguiar, ranking número 1 do mundo, pegou a medalha de bronze em Londres. Daqui a pouco vamos debater aqui sobre isso. Confira o VT. Numa tradução do japonês, judô significa caminho suave. O nome é uma referência ao fato de o esporte ter entre seus princípios o uso da força do próprio adversário para superá-lo. Desde 1984, nos Jogos de Los Angeles, o judô é o único esporte que traz medalhas para o Brasil em todos os jogos. O primeiro judoca brasileiro a participar de uma edição das Olimpíadas foi Lofeishi Ozawa, em Tóquio, em 1964. Porém, a primeira medalha só veio em 1972, nos Jogos de Munique, com Chiaki Ishii. Mesmo com resultados pouco expressivos nas Olimpíadas deste ano, a procura pelo judô tem sido cada vez maior nas academias. Atletas como estes acreditam no sonho do pódio olímpico, como Sara Menezes e Felipe Kitadai, medalhistas nas Olimpíadas de Londres 2012. Os bons resultados nas últimas Olimpíadas vêm inspirando a nova geração de atletas brasileiros. Meu ídolo é a Sara Menezes, por exemplo. Agora, nas lutas que teve nesse sábado, ela conquistou a medalha que foi inédita no Brasil, que foi a medalha de ouro no feminino. Então, quero, assim como ela, conseguir também pelo menos uma boa colocação. E vamos lá, bora pra frente. Apesar de não conseguir os resultados esperados nas Olimpíadas, Leandro Guilherme ainda é referência para jovens atletas. Apesar de ele não ter ganhado medalha nas Olimpíadas de 2012, é o Leandro Guilherme, que eu gosto do trabalho dele, ele é mais técnico, assim, mas que entra golpes muitas vezes, assim, né? Lembrando que esse VT foi gravado ontem, antes da conquista da medalha de bronze, hoje pela judoca Mayra Aguiar. E eu, particularmente, eu posso falar que o esporte ele tem um dom de emocionar a gente, né? Eu, pelo menos hoje, assistindo as lutas da Mayra Aguiar, fiquei bastante emocionado com os ipons que ela deu, com a conquista dela, ainda mais o judô, que é um esporte que não tem tanto incentivo quanto outros esportes e que vem trazendo desde Los Angeles, 84, medalhas para o Brasil em todas as Olimpíadas. A Mayra Aguiar conquistando uma medalha esperada, já que era, como o Danilo disse, número 1 do ranking. Deu azar de ter enfrentado a Leila Robinson, que foi a campeã da categoria. Aliás, o primeiro ouro americano no judô na história. Vale lembrar que a americana que ela enfrentou na semifinal, ela já foi a 10ª luta entre as duas. A brasileira já tinha perdido 5, ganhado 4. A última vitória tinha sido da brasileira no Grand Prix de Paris desse ano. Mas valeu o bronze dela, né, Rodolfo? Valeu, porque ainda mais a gente que estava estagnado, né, nessas 3 medalhas do primeiro dia. A Mayra, como já foi dito aqui, acabou cruzando com a rival na semifinal, em que era uma luta sem favorito, que qualquer uma das duas podia ter vencido. Uma luta aberta. Luta aberta. Na disputa pelo bronze, conseguiu vencer por ipom. Com essa medalha, abriu mais vantagem em relação à vela, né? Agora são 18 medalhas do Brasil em Jogos Olímpicos do judô. O judô que conseguiu a melhor participação do judô na história das Olimpíadas é essa, já em Londres, com 3 medalhas, uma de ouro e 2 de bronze. Dá para esperar ainda mais medalhas, Ângelo? Você acha que ainda consegue mais medalhas? Eu acho que 3 medalhas já está de bom tamanho, embora a gente tenha convivido com essa decepção do Guilherme. Só que só um parênteses da Mayra, a gente viu ela num jogo muito ofensivo, indo para cima, né? A gente que tanto falou de lutas terminando com finalização, por penalidades. A gente viu ela indo para cima, aplicando ipom. Acho que ela mereceu essa medalha. Deixa situar aqui para os nossos telespectadores, ipom é o golpe máximo no judô, quando o atleta, no caso, né, a Mayra feminino, bate com as costas no chão, não dando mais chance para o adversário, né? Só para situar um pouquinho nossos telespectadores que podem não ser fãs assíduos do judô. E só um comentário,
nessas Olimpíadas ficou muito claro que o judô feminino é muito mais agressivo que o judô masculino na competição. Tá mais bonito. Mais bonito e dando mais resultado. Temos a Sara com o ouro e agora a Mayra com o bronze. E só a última ressalva, o trabalho excelente da Rosicléia desde que assumiu o comando do judô feminino no Brasil. E vale lembrar que o judô alcançou as metas deste ano, não alcançou a meta de medalha, mas alcançou as metas de levar atletas em todas as categorias, tanto feminino quanto masculino, e a meta de ter uma final feminina. A meta do judô era ter uma final feminina, conseguiu com a Sara Menezes no primeiro dia, e de quebra levou a medalha de ouro. Então, não podemos dizer que foi uma atuação pífia da seleção, mas sim que foi uma boa atuação brasileira. E amanhã ainda tem o último dia com mais 2 atletas brasileiros nas classes mais pesadas do judô. Vamos esperar e torcer por uma chance de medalha aí no judô ainda, né? Hoje na vela, a dupla brasileira, Robert Scheidt e Bruno Prada, ficou um pouquinho mais distante da medalha de ouro na classe Star. Uma pena para os brasileiros, né? É uma pena, o Scheidt que sempre entra como favorito em qualquer competição. E hoje eles não tiveram um dia bom, né? Eles terminaram em quarto e em quinto lugar nas 2 regatas do dia. Foram 2 regatas disputadas. Na primeira eles terminaram em terceiro, na segunda terminaram em quinto. E os britânicos que estão liderando, que são os atuais campeões olímpicos, ganharam em Pequim, acabaram tendo resultados melhores. E a diferença, que era de 2 pontos, acabou subindo para 7. E lembrar que na vela há o descarte, né, da pior classificação, né? Então, se já for considerar esse descarte, essa diferença entre os britânicos e a dupla brasileira na Star sobra para 9 pontos perdidos, que numa competição de alto nível é muito difícil de ser tirado, né? Mas vamos lembrar que o Scheidt continua em segundo, ele e o proeiro Bruno Prada. Então, medalha é possível, mas o ouro ficou mais longe. Os brasileiros que estão ali na disputa com os suecos, né? A medalha de ouro ficou difícil, mas acho que essa prata ainda pode vir, embora vão ter que fazer regatas boas para não deixar essa distância abrir. Mas mesmo sendo a prata, o bronze ainda há uma boa chance. De qualquer forma, Robert Scheidt sempre lutando por medalhas e quase sempre conseguindo-as, né? E hoje nós também tivemos o vôlei brasileiro feminino perdendo para a Coreia do Sul, uma surpresa, uma zebra no vôlei feminino. Tá ficando mais complicado para o Brasil se classificar para a próxima fase no vôlei feminino lá em Londres. Ontem uma atuação até vexatória da seleção brasileira, perdendo por 3-0 da emergente Coreia do Sul. Novamente problemas nos passes da levantadora, Fernandinha e Dani Lins revezando e não conseguindo resolver os problemas de passe. E com isso, uma atuação ruim e 3-0, uma derrota inesperada e que sequer resultou em pontos para a seleção brasileira. Lembrando que se você força o quinto set e mesmo perdendo, você acaba ganhando um ponto para a classificação. Com isso, o Brasil, nesse momento, está em quinto. No momento, corre sérios riscos de ficar fora da próxima fase. Fora da próxima fase. O Brasil ganhou uma medalha hoje. Vamos ver como está o quadro de medalhas até o momento com o Brasil. Será que subiu uma posição, caiu mais? Vamos acompanhar. China ainda continua em primeiro com 12 medalhas de ouro, 11 de prata e 4 de bronze, somando 33 no total. Seguida dos Estados Unidos com 18 medalhas de ouro, 9 de prata e 10 de bronze, com 37 no total. Terceiro lugar a Coreia do Sul com 7 medalhas de ouro, 2 de prata e 5 de bronze, somando 14 no total. E o Brasil está em 18º com 1 medalha de ouro, 1 de prata e 2 de bronze, com 4 medalhas no total. Fica ainda a esperança de mais medalhas nos próximos dias, né? Até porque amanhã temos a prova do César Cielo e do Bruno Fratos. Também nos próximos dias, Arthur Zanetti na ginástica artística. E isso fora todos os esportes coletivos que começarão a entrar nos seus momentos decisivos na semana que vem. E amanhã voltamos com mais de tudo que está acontecendo com o Brasil em Londres. Sim. Só uma última ressalva antes. A dupla brasileira no tênis acabou perdendo hoje para a dupla francesa Yo-Yufit Tsonga e o Michel Audra. O Marcelo Melo e o Bruno Soares, que acabaram não conseguindo ter um bom desempenho como nos outros jogos. Perderam por sets diretos, 6-4, 6-2 e estão fora. Mesmo assim, um bom torneio deles. Um bom torneio, estão de parabéns. Partes de final. E o Tela 1 Olimpíadas de hoje fica por aqui. Confira mais informações sobre as competições no site teanoticias.com. Amanhã estamos de volta. Até lá!